E aqueles casos do cara que perde o braço numa guerra e continua sentindo o braço depois? Sensação de membro fantasma, né? É. Então, tem a teoria de que é porque a pessoa ainda está sentindo porque tem a memória do membro. Mas eu pesquisei uma coisa durante o período, porque eu perdi a minha esposa em 2010 por um câncer ósseo. Antes dela falecer, ela teve uma amputação da perna esquerda. E ela tinha muita dor no pé. Mas ela não tinha mais a perna. A amputação dela foi acima do joelho, que é a transfemoral. E ela tinha dor, e às vezes sentia coçar. E o médico sempre falando, não, mas isso aí é sensação de membro fantasma, sensação de membro fantasma. E olhando para aquilo, falei, tem alguma coisa tá errada aqui. Não é bem assim. E ela começou a ter crises muito fortes de dor. E daí começaram a tratar ela para dor neuropática com carbamazepina, que é uma medicação forte para dor neuropática. Ela fez carbamazepina e gabapentina. Neuropática é o quê? Neuropática seria uma dor que é criada pelo cérebro, mas ela não existe. Entendi. Entendeu? Ela não é uma dor por um trauma, por uma fratura. Fratura é um trauma, né? Mas assim, por uma doença não é uma dor física. Não é tão real. E aí foi interessante que eu peguei uma agulha de tricô e eu pedi para ela fechar os olhos. Eu fiquei 10 minutos com ela com os olhos fechados, batendo papo, conversando. E daí eu passei a ponta da agulha de tricô embaixo do coto dela. E eu falei, onde que eu tô tocando? Ela falou, no meu pé. Daí eu falei, tá. Aí eu perguntei para ela onde estava doendo. Daí eu fiz a palpação no coto para pegar o ponto onde estava doendo. Fui no médico. Falei, pode olhar que tem algum problema no ciático. Não, é dor fantasma. Não é. Pode verificar que é no ciático. E eu até fiz alguns outros testezinhos, né? Passei a unha, daí ela sentia que eu estava raspando na sola do pé. Então tinha alguns lugares, um pouco mais acima dos pontos, eu passava a unha, ela dizia que eu estava tocando no joelho. Né? Então eu fui fazendo, né, algumas semanas. Daí conversei com o médico. E aí eles resolveram fazer eu acho que foi um ultrassom que eles resolveram fazer. Eles descobriram que ela estava com uma inflamação no ciático. Mas como é que tu concluiu que era no ciático o negócio? Por causa da palpação. Porque daí eu percebi, na palpação, eu toquei no local que ela sentiu mais aguda a dor. Então ela estava com problema no ciático e o cérebro dela interpretava que era no pé. Uhum. Mas por que o cérebro interpretava? O que esculhambou no cérebro? Porque o cérebro não tem consciência da amputação. O cérebro não tem consciência da mão, do pé, da perna. Ele não sabe que existe o membro. Então, o que acontece? Para o cérebro, deu a terminação dos canais nervosos, terminou o membro. A gente aprende que a nossa terminação é aonde? Lá no pé, na sola do pé. Uhum. Então, quando você tem a amputação do membro, o coto vira o membro compactado. Uhum. E aí eu pensei assim, bom, deve ser coisa da minha cabeça. E daí na Associação Paranaense de Reabilitação, eu fiz um teste com 86 pacientes. Todos com o mesmo resultado. Daí ali eu conversei com os ortopedistas que cuidavam da Bel e falei, olha, comecem a observar. Que eu acho que essa história do dor fantasma tem alguma coisa errada aí. Estou em pesquisa até hoje. Então, mas ela não. Que problema que ela tinha? Tinha uma inflamação no ciático? Ela tinha uma inflamação no ciático. Tanto que daí foi tratada a inflamação e acabou a dor. Entendi. Então essas histórias do... É sempre assim? É sempre esse o caso? Tem algum problema em outro lugar? Ou existe realmente o membro fantasma? Essa síndrome? É aí que tá. Agora vai depender dos pesquisadores avançarem com isso para poder ver, porque daí tem que fazer estudos com uma grande quantidade de pacientes para poder verificar qual é o percentual de pessoas que pode vir a estar com problema no membro residual, que seria no coto,
e achar que... E o médico tá achando que é uma sensação de membro fantasma. Porque pode não ser membro fantasma. Mas existe a possibilidade também da pessoa não ter nenhum problema em outro lugar e ser membro fantasma. Sim, tem. É que antes era só dito que era membro fantasma. E agora tu descobriu que existe outro que pode outro existir um problema físico que, por conta da teoria do membro fantasma, acaba se jogando sempre esse problema. Sim. Sim, isso não foi nem... Foi tu que trouxe isso pra mesa? Foi observando o que tinha acontecido com ela. Porque ela passou 3 meses e meio com dor. Dor muito constante. E dor é agonizante. E ela fazendo quimioterapia e dor, e fazendo tratamento com medicação forte, dor o tempo inteiro, e conversou com psicóloga para ver se, por causa da questão do membro fantasma, nada resolveu. E aí um dia eu falei, não, tem alguma coisa, vamos ter que olhar aqui, porque não é possível. Sabe aquela coisa de você ficar meio puto na hora? Tipo, cara, o que tá acontecendo? Por tu já conhecer o cérebro humano, tu já ficava pensando assim, deve ter alguma coisa aqui, porque não é possível. Porque ela batia muito a questão da dor. E mesmo sendo uma dor neuropática, porque a dor neuropática tem momentos em que ela alivia. Só que ali ela tinha dor constante, mesmo com a medicação. Então, ou era uma disfunção neurológica, que podia, por conta do câncer, né, porque ele faz metástase no cérebro, então poderia ter algum problema neurológico, ou era um membro fantasma mesmo, e daí vamos tentar achar como viver com isso, lidar com isso, ou alguma coisa ali estava ainda escapando. Como tinha chance de alguma coisa escapar, eu resolvi mexer, resolvi fuçar, porque sempre que tem a chance de alguma hipótese estar escapando, tem que verificar. Sim. Porque às vezes acaba sendo ela. Né? E por isso que eu resolvi mexer.